O senhor, na sua atuação, tem sido muito incisivo contra a vacinação obrigatória contra a Covid-19 de crianças, que foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Se o senhor for prefeito, o senhor vai seguir o que está no Plano Nacional de Imunização, com aval da Anvisa, ou a gente vai ter outra política? Eu sou a favor da Por liberdade. favor, só complementando, senador, Claro. a pergunta do Érico, o João Carlos Aldeota pergunta exatamente isso também, Érico, se com relação à campanha de vacinação para crianças, inclusive contra a Covid, e como é que o senhor vai lidar com isso, o que é que o senhor pensa disso? Eu sou a favor da liberdade tanto dos pais como das crianças, né? E quando não tem idade para decidir, são os pais, de colocarem realmente os seus filhos sem obrigatoriedade para vacinar. A gente tem médicos, inclusive grupos de médicos que eu também respeito a liberdade, que pensam diferente, porque o Brasil é o único país do mundo que é obrigado vacina de Covid para criança. Mesmo o que o PNI define como obrigatório? Não, a gente tem que ver o que é que está a recomendação, por exemplo, da OMS nesse sentido. A OMS é uma instituição mundial que regulamenta essa questão de saúde, de regulação sanitária. E a própria OMS, eu fiz um debate no Senado, ouvindo especialistas de um lado, especialistas do outro, inclusive internacionais, e eles foram categóricos dizendo que não tem nenhum tipo de subsídio que traga benefícios para crianças nesse aspecto. Então, a questão da Covid foi muito focado em pessoas com idade, grupos específicos, né? E criança não é o foco da Covid-19. Então, isso aí a gente precisa dar liberdade para os médicos atuarem, assim como também para os pais. Agora, a vacinação, na minha gestão como prefeito de Fortaleza, se Deus quiser, e com a boa vontade do fortalezense, eu vou colocar disponível para todo mundo que queira tomar vacina. Mas essa liberdade... Aliás, na Covid eu mesmo tomei vacina. Mas essa liberdade que o senhor fala, ela vai valer para todas as vacinas, por exemplo, vacinas, porque tem lugar que o senhor vai, que você vai, em outros países, até em outros estados, quando teve surto de febre amarela, que se é obrigado a se vacinar. O senhor vai adotar liberdade geral? Não, aí com relação a vacinas que já tem consolidação, inclusive pela própria OMS, recomendação, né, e com base científica, já testada, comprovada durante décadas, como as outras da lista aí do PNI, pode ter certeza que nós vamos colocar, como sempre foi, definitivo. Quando o senhor falou de liberdade, o senhor se contrapôs muito à obrigatoriedade para matrícula de crianças em escolas comprovar a vacinação. Sim. Agora, uma coisa que a gente teve até um problema muito grande em relação à vacinação do sarampo aqui em Fortaleza, em 2015, quando se cria bolsões de não vacinados, há riscos de criar variantes mais fortes, mais perigosas. E eu lembro na época da Covid, quando o estabelecimento exigia comprovante de vacinação, era também uma segurança para quem frequentava lá saber que os outros estavam vacinados. Quando o senhor dava a liberdade do pai vacinar ou não os filhos, não acaba tirando a segurança dos outros pais que matriculam um filho em escola pública de saber que as outras crianças também vão estar vacinadas? Veja bem, Érico, nem eu nem você somos cientistas, somos médicos. Então eu gosto de seguir a recomendação médica, né? Se os médicos estão dizendo que sarampo, essa variante pode proliferar, ok, continua sarampo, mas na Covid não tem isso. A Covid é muito definido, inclusive a OMS não recomenda a obrigação, porque vê que criança não é grupo de risco, né? Então isso aí a gente não pode obrigar algo que não tem respaldo na ciência. Mas quando a Anvisa define, o Ministério da Saúde, quem é que o senhor vai ouvir para tomar essa decisão? A Anvisa, ela liberou, ela não define, né? Eu acredito que a gente tem que ouvir médico. Eu respeito muito quem estudou o assunto, quem se dedicou, a mesma forma que eu me dediquei na área de administração, de gestão, na minha vida inteira, né? E passando por várias, inclusive na produção cultural também, fazendo filmes, eu respeito quem conhece, quem estuda todas as áreas da medicina. Já que a gente está falando em saúde, o senhor é do Partido Novo,